respeito da sua palavra. Eu quero que, antes dos irmãos sentarem, abram suas Bíblias em Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Som 1, 2. Os irmãos estão procurando e na hora que terminarem eu leio junto com a igreja. Diz assim a palavra de Deus: No terceiro dia se fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde veio, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, dando glórias ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja Deus, irmãos. Puxa, irmãos, que prova foi chegar aqui hoje. Aconteceu um acidente bem na entradinha ali, e nós passamos mais de 10 minutos para poder passar ali debaixo do túnel, né? Tinha um acidente entre um micro-ônibus e um carro. Eu falei: Senhor, vamos chegar na hora do amém lá. Pensei comigo, estava um trânsito. E a gente percebe quantas coisas no nosso dia acontecem quando a gente quer fazer algo para Deus, né? Quando a gente quer fazer algo para Jesus. Então nessa noite, diante desse texto, irmãos, pensando a respeito da família, porque este mês estamos falando a respeito da família. Então em diversos cultos está sendo pregado aqui e lá na igreja do IP textos bíblicos que nos ajudam a criar nossa família e viver debaixo da graça de Deus, como Deus assim Ele quer que as famílias vivam. Mas não serve somente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, principalmente ou primeiramente, a palavra de Deus, ela tem que trabalhar dentro de nós, cada um individualmente. E depois que Deus trabalhando em nossa vida, por meio da sua palavra, né, aí sim a gente vai saber lidar diante das situações cotidianas do dia. Por exemplo, com o nosso trabalho, com a nossa família. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, você que veio aqui nesta noite em busca de repente de uma resposta, a gente não sabe, né, ou diante de um problema que você está passando, que eu não sei se os irmãos notaram que aqui é uma festa. Jesus principiou, é o primeiro milagre que Jesus vai fazer. Jesus, durante, né, sua vida ministerial, podemos assim dizer, ele cresceu criança, sempre buscando a Deus, conhecendo a palavra, sempre buscando conhecer mais e mais a palavra de Deus, lembrando que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é Deus. Mas ele, como homem, demonstrou diante de uma sociedade decaída e pecaminosa um exemplo de pessoa obediente a Deus, temente a Deus.
diante dos seus pais, diante dos mais velhos, eu imagino diante das crianças e adolescentes e jovens, quando assim, ele assim teve essa idade, passou por essa fase. Então imagina, Jesus vem se preparando e chega a hora dele. Chega a hora de Jesus começar a pregar o evangelho mesmo ao qual aquele evangelho, aquela mensagem para o qual Deus o designou. João Batista, nos capítulos anteriores, ali está anunciando para aquelas pessoas daquela cidade. Ele vê Jesus e ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegando até aquela cidade. E ele sabia, era profético. João Batista foi levantado por Deus também para anunciar a vinda do Mestre, do Messias. E ele, de forma simbólica, pregava o evangelho, pregava a palavra de arrependimento e batizava as pessoas nas águas, para poder simbolizar que a água purificava de todo pecado. Mas ele anunciava que viria aquele que tiraria o pecado do mundo de uma só vez. Louvado seja Deus. E dentro desse texto, irmãos, nós vamos encontrar Jesus diante de uma situação que, se a gente parar para analisar, ele vai fazer o seu primeiro milagre no meio de uma família. Está ali se iniciando, é um casamento. É um início da constituição de uma família que está se constituindo ali. Um casal acaba de se casar e diz, quando a gente vai procurar saber que a tradição, os costumes do povo de lá de Israel, o povo judeu, a festa de casamento durava uma semana, irmãos. Pensa, quanto de dinheiro ou quanto de investimento aquele casal deveria fazer para sustentar uma festa, uma celebração por uma semana. E algo aconteceu aqui, a gente não sabe, mas algo aconteceu durante este casamento, que o vinho tinha se acabado, como nós observamos aqui, a mãe de Jesus, Maria, dizendo para Jesus: está faltando vinho, não tem vinho. Ela diz isso para Jesus. Irmãos, não estamos aqui para, inclusive, falar a respeito da resposta que Jesus deu à sua mãe. Em nenhum momento ele lhe faltou com respeito no versículo 4, dizendo para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Então assim, supõe-se que Maria poderia estar fazendo o quê? Pedindo para Jesus que fizesse um milagre. Afinal, ela sabia o filho que tinha. Afinal, ela sabia que o filho que ela gerou, que foi tudo pelo Espírito Santo, foi promessa de Deus. Ela sabia que Jesus poderia sim fazer o milagre. E ali estava começando o ministério de Jesus. Estava se principiando, os milagres e sinais iriam acontecer. E aconteceu no meio daquela festa. Imagina, irmãos, diz que ia ser uma grande vergonha se o vinho acabasse no meio da festa. Aquele casal ia passar um constrangimento, não frustração, um constrangimento muito grande. Seriam envergonhados. E a gente sabe que na Bíblia, em muitas passagens, o vinho simboliza alegria. E já para adiantar, o que eu quero trazer para você, irmão e irmã que veio aqui nesta noite, baseado nesse texto, a gente sabe que nos últimos dias, desde que o mundo é mundo, irmãos, todos têm problemas, amém? Todos têm problemas, mas eu sei que tem vários momentos que esses problemas eles vêm e passam, mas hoje talvez alguém entrou aqui cheio de problema, ou principalmente triste. Dentro do seu coração está uma profunda tristeza de repente. Alguma coisa aconteceu que só Deus sabe, e isso está te causando tristeza. Ou seja, pegando como simbologia esse texto e sabendo que o vinho ele simboliza a alegria, então talvez o vinho que está faltando na sua vida hoje seja a alegria. E você veio aqui e fez muito bem em vir aqui, porque você queria ouvir algo de Deus para a sua vida, algo para te levantar, para te transformar nesta noite, para te levantar dessa situação, para te tirar dessa situação. E Deus quer, irmão, irmã, te tirar dessa situação. Sabe como? Dentro desse texto a gente pode observar
pode aprender algumas lições, observar 3 pontos aqui, principalmente. A atitude de Maria, que ela teve, a atitude de Maria, a atitude dos empregados, e depois, a atitude de Jesus. Irmãos, há uma grande festa ali, eles iam se envergonhar, eles iam passar um constrangimento, passar vergonha. Eles não estão nem imaginando, afinal eles pagaram, eles colocaram pessoas lá responsáveis para cuidar da festa, para cuidar de servir, por exemplo, vinho, né? Aquele vinho. E diz a palavra de Deus que o vinho acabou. E a mãe de Jesus, muito atenta, não querendo que aquele casal, aquela família passasse um constrangimento, ela toma uma atitude, irmãos. Ela pega e fala para quem? Para Jesus. Ela apresenta o problema para Jesus. Olha só, vai captando aí a mensagem. Então, diante de um problema, Maria, ela não cruza os seus braços e só fica observando o vinho acabar. Ela pega e recorre a Jesus que faça alguma coisa. Eu imagino que Maria, como uma serva de Deus, independente de ser mãe ou não de Jesus, se fosse somente mãe de outros, né, como uma boa serva de Deus, como eu creio que aqui no nosso meio também há muitas pessoas como Maria, tomaria uma atitude diante de uma situação de constrangimento, talvez que algum dos irmãos estariam passando. Quantos de nós, vendo alguma situação difícil, dentre nós, não tomaria uma atitude como a de Maria? Não é mesmo? Você vendo o seu irmão, irmãos, passar uma situação que você pode ajudar a resolver, você vai cruzar os seus braços e vai deixar aquele irmão passar por essa situação? Sim ou não? Eu acredito que não. Então, se há alguém aqui nesta noite que veio com alguma situação difícil, que parece impossível de se tornar possível, e principalmente se tratando da felicidade, da alegria, não há mais alegria na sua vida, não há mais alegria de repente no seu casamento, no meio da sua família, irmãos, recorra a Jesus, clame a Jesus, faça como Maria fez. Ela pediu para Jesus intervir diante de um problema. E ali o que aconteceu? Jesus, ouvindo isto, disse para sua mãe que ainda não era chegada a sua hora. Porém, no versículo de número 5, Maria toma essa atitude e vai fazer o quê? Ela sai do seu lugar e vai falar com os empregados. E vai falar o que para os empregados? Ó, façam tudo o que meu filho disser. Quando ela diz aqui, faça tudo o que ele vos disser, ela está falando de Jesus. E diz que lá, irmãos, haviam 6 metretas, 3 metretas, 6 talhas de pedra, haviam 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas, que convertendo isso para litros, a medida de litro era mais ou menos 100 litros. Imagina cada uma dessas desses tanques, dessas talhas de pedra, com mais de 100 litros. Jesus manda encher de água até a borda, tem que transbordar. E aí ele manda encher até a borda, irmãos, aquelas 6 talhas de água. E aí, após encher até em cima, ele fala, agora tirem um pouco e leva lá para o mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou aquela água feita a vinho, irmãos, o mestre-sala teve uma reação muito rápida. Assim, ele vai e chama o esposo, aquele homem que havia acabado de se casar, que estava celebrando aquela festa, e fala para aquele homem: todo homem coloca primeiro o vinho bom, e quando todos já têm bebido, então serve um vinho inferior, mas você guardou o bom vinho até agora. Imagina, irmãos, né, a surpresa. Aquele mestre-sala, aquele, podemos assim dizer, aquele garçom, aquela pessoa que era responsável para estar cuidando da distribuição, de servir aqueles convidados, ele tem essa reação. Eu imagino que o esposo não está nem imaginando de onde surgiu essa
esse vinho bom. Eu imagino que ele está dançando, ele está celebrando, e ele não tem noção, irmãos, de que tudo aquilo, aquele casal, ele não teve aquele momento de vergonha ou de constrangimento, porque por trás, lá nos bastidores, tinha alguém que estava preocupado com aquela situação e não deixou que isso acontecesse. E quantas das vezes a gente tem momentos na nossa vida que de repente a gente vai passar por uma situação vergonhosa, mas a gente não está nem sabendo, tem irmãos e irmãs que estão intercedendo pela mim e pela sua vida. E aí nesse momento, irmãos, quando a gente vai, ver a coisa acontecer lá na frente, a gente vai entender por que tudo deu certo. Porque muitas das vezes haviam homens e mulheres de Deus intercedendo pela mim e pela tua vida. Então imagina o seguinte: essa é uma noite, irmãos, que você deve pegar essa palavra. Eu sei que está sendo muito rápido, a gente tem tempo aqui para pregar, a hora passa rápido. O que Deus quer que nós façamos diante dessa situação? Não aceitar como normal isso que você está passando. Primeiro passo: não aceita, irmão, essa tristeza. Clame a Jesus, rogue a Jesus, para que Ele possa restaurar a alegria que talvez hoje você que entrou aqui nesta noite diante dessas portas triste, possa ter sua alegria restaurada. Segundo, foque na solução, irmão, desse problema. Assim como Maria ela fez, ela focou em solucionar, em ajudar a solucionar aquele problema. Ela rogou a Jesus e Jesus atendeu o seu pedido e interviu. Jesus transformou, irmão, literalmente aquelas águas em vinho. A água foi transformada em vinho, foi um grande milagre. Jesus não misturou nada ali não, o vinho acabou mesmo, não tinha um restinho lá no tanque. Aqueles tanques eram onde os judeus lavavam suas mãos para se purificarem, até mesmo tomavam até banho dentro dessas talhas. Aquelas talhas eram local de colocar água, não tinha nada ali dentro, nada de suco de uva, nada. Deus operou um grande milagre no meio daquela família, no meio daquelas vidas. Não podia ter tristeza no meio de uma grande festa. Então, por isso eu trouxe aqui trazendo como exemplo a tristeza, porque onde há tristeza ela vai bater em retirada agora, no nome de Jesus. A alegria, aquela alegria que você sentia, irmãos, diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. E há um outro texto que lá em Jó que diz que a presença de Deus é tão grande, que assim, quando você busca verdadeiramente, a tristeza ela vai embora. Então o que é para você fazer, irmãos, você faça. O que não é para você fazer, deixa que Deus faz. Amém? Então há problemas na nossa vida que a gente não tem como, irmãos. A gente insiste, a gente tenta, vai para um lado, vai para o outro, mas tem coisa que só Jesus pode fazer na minha e na tua vida. E o milagre está aonde? O milagre está na obediência, na fé. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que assim que Maria ordenou que os empregados fizessem, eles fizeram, não questionaram. Falou, vai e faça o que Jesus mandar fazer, vocês fazem. Jesus falou, enche de água. Eles foram e encheram, irmãos. Encheram e fizeram, sem questionar Jesus. Mas como assim? Você não vê nenhum versículo dizendo, como assim, Jesus, vamos encher de água? Não tem como transformar isso em vinho. Não, irmãos. Só fizeram o que o mestre mandou. Lembra dessa brincadeira? O mestre mandou. Nessa noite Jesus está falando para mim e para você, hoje eu mando que você tome essa atitude. Rogue, clame a mim, peçam a mim e eu responderei às vossas orações. Mas tem que ser, irmãos, com fé. E para milagre acontecer na nossa vida, tem que ter fé e tem que ter obediência. Senão não acontece. Porque Deus é o maior interessado, é o mais interessado em não deixar que essa festa, essa alegria, ela se acabe na minha e na sua vida. O maior interessado
é Deus, para que a alegria ela continue na minha e na sua vida, amém? Então, aonde Jesus está como o Senhor da minha e da sua vida, o milagre pode acontecer, mas Jesus tem que ser o centro. Nós devemos clamar a Ele, amém? Louvado seja Deus. Então tudo depende de como nós nos comportamos diante dos problemas ao qual estamos passando. Nossa, irmãos, se a gente pudesse ter um tempo para conversar, às vezes vocês, já aconteceu muito disso, a gente prega, a gente sorri, a gente conversa rapidamente, né? A gente vem aqui, expressa a nossa alegria, mas se vocês parassem para conversar comigo, ou eu tenho certeza que eu vejo vocês sorrindo, louvando, bendizendo o nome santo do Senhor, porque é dessa forma mesmo. Eu tenho certeza que a gente, nossa, ia apresentar tantos problemas. Vocês vão falar, nossa, irmão, não parece que você está passando por todas essas lutas não, irmão. Eu também iria me surpreender com as suas lutas, porque às vezes não parece. Só Deus sabe o que a gente passa. Então Deus está trazendo uma palavra de ânimo para mim e para a tua vida, que Ele quer fazer, Ele vai continuar fazendo milagres na vida daqueles que obedecem, na vida daqueles que têm fé, amém? Precisou acontecer este milagre para os discípulos, aquele time ao qual Jesus nos capítulos anteriores havia convocado os 12 discípulos, para que eles pudessem ter acreditado em Jesus. Então nesta história, né, todos ali fizeram o certo. Maria fez o certo, os empregados fizeram o certo, e o milagre aconteceu. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus. Nessa oração, irmãos, apresente seu problema a Deus, ao Senhor. Eu sei que você já tem feito isso, a gente já tem feito muito isso, mas certo pregador um dia disse: quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que Deus possa te abençoar ricamente, possa fazer com que esta alegria possa, possa transbordar em seu coração. Assim como naquelas talhas o vinho transbordou, a alegria também possa transbordar na minha e na sua vida. Alegria, irmãos, de poder servir ao Senhor, mesmo diante do problema. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesta noite nós queremos te agradecer por esta palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa confirmar e consolar os corações de cada um aqui nesta noite, a respeito do que foi pregado, Deus. Tu sabes, Deus, de quanto eu preciso de Ti, quantos problemas eu tenho, Senhor. E muitas das vezes eu quero resolver da minha forma e não dá certo, Pai. Não é por aí, não é por ali, não é assim. E o Senhor nos mostra na sua palavra que é preciso primeiramente confiar no Senhor. É preciso primeiramente lançar as nossas ansiedades nos Teus pés. Primeiramente devemos colocar, Senhor, os nossos problemas apresentar a Ti, Senhor. E confiar e saber que no Seu tempo tudo possa ser solucionado. A tempestade ela vem, mas ela passa, Senhor. O vento vem, mas ele passa. Lembrando que tudo aqui nesta terra é perecível. O Senhor nos prometeu uma vida eterna. O que nós precisamos, Senhor, é somente da Tua graça. Somente a Tua graça nos basta, para que nós possamos ter ânimo para enfrentar, Pai, as lutas do dia a dia, tudo aquilo que nós temos enfrentado. Mesmo assim, o Senhor nos promete, o Senhor nos oferece, nos mostra caminhos que possamos desfrutar ainda no meio de uma sociedade corrompida, momentos de alegria, momentos de felicidade, como esse que estamos aqui nesta noite, juntos, reunidos, celebrando o Teu nome, exaltando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, e que o Senhor continue falando grandemente a cada coração. Obrigado, e assim eu agradeço.